Acredito que a gente acaba de chegar nesse momento, na parte mais importante do curso, que é onde talvez você estava aguardando tanto, que é falar sobre investimentos. Como investir e aonde investir. Só que antes de entrar no mérito dos investimentos em si, eu vou passar para você alguns fundamentos. E essa parte, querido aluno, querida aluna, é tão importante que eu desmembrei ele em dois momentos. Fundamentos 1 e Fundamentos 2. Então, vamos para os Fundamentos 1, que eu quero mostrar para você. Existe, primeiramente, antes de tudo, a diferença dos investimentos. Eles são de curto e longo prazo. Os investimentos de curto prazo, ele pode ser resgatado a qualquer momento. É uma característica desse tipo de investimento que eu vou mostrar mais adiante para vocês. A carteira de curto prazo é o valor para a liquidez, seja para contas do dia a dia, reserva de emergência ou para o empresário usar em alguma oportunidade imediata. Aqui você vê uma característica particular, né? Caso você precise desse dinheiro de forma imediata, para uma reserva de emergência, que foi o que a gente já falou anteriormente, esse investimento tem a característica de curto prazo, ou seja, no período aí de 6 meses, tá? A sugestão é você ter acumulado pelo menos 6 meses, como eu acabei de falar, do valor da despesa mensal em uma reserva de emergência. Então tem essa característica no curto prazo. Essa carteira ela precisa ser composta majoritariamente por títulos de renda fixa, preferencialmente pós-fixado ou títulos pós-fixados. Desculpa, títulos pós-fixados são aqueles que a remuneração ela é atrelada a um índice, como a Selic, por exemplo. Então, importante você entender esse conceito desse tipo de investimento. Tá? Um tesouro direto, por exemplo, está dentro do perfil do investimento para curto prazo, caso você venha a necessitar desse resgate. Tá? Longo prazo será resgatado só depois de 5 anos ou mais. Então, tem essa diferença de característica. Nesse caso, diversificar a carteira com boas empresas de tamanhos diferentes, setores diferentes e não só empresas brasileiras, mas também americanas é fundamental. Então, essa característica, quando a gente entra para longo prazo, a gente já está falando aí de investimento em ações, investimento em títulos com longo prazo de 5 anos em diante, tá bom? A carteira de longo prazo é para buscar performance. E dado que a taxa de juros emagreceu, é preciso encontrar bons produtos de renda fixa e adicionar pimenta nessa carteira com produto de renda variável. A gente hoje está vivendo um momento da economia de juros muito baixo. A Selic se reuniu recentemente e determinou a taxa de juros em 2%. A gente falou sobre isso também, a taxa de juros, os rendimentos. Então, quando a economia está com esse momento de retração de taxa de juros, ou seja, muito baixo, não compensa tanto investimentos de renda fixa, ou seja, investimentos de curto prazo. A ideia é que você busque diversificar, vamos falar sobre isso também mais para frente, mas que você tente buscar investimentos que te dê uma rentabilidade maior, tá? Então, é importante você ter isso em mente, devido à taxa de juros hoje está muito baixa. Bom, etapas para você começar a investir. Esse momento é um momento muito importante do nosso curso, porque a gente vai balizar essas etapas do investimento em 4 momentos. E 4 tópicos que você deve analisar nesse exato momento, tá? Primeiro deles, nível de liquidez. O nível de liquidez é um fator muito importante para os teus investimentos. Ou seja, o quanto que esse ativo que você está comprando, ele pode se transformar em dinheiro. Então, por exemplo, você tem um título do Tesouro Direto, por exemplo. Vou falar logo mais. Título do Tesouro Direto, por exemplo, se você comprar ele hoje, você pode vender ele amanhã e ter o dinheiro de volta, ou seja, D mais 1. Então isso tem a ver com a liquidez. Esse ativo, ele é um bem que volta, que se transforma em dinheiro muito rápido, tá? Tolerância ao risco é um outro fator muito importante que você tem que entender. Como é que você vai saber a tua tolerância ao risco? É o nosso próximo módulo que a gente vai entender o teu perfil de investidor, tá? Mas voltando para cá. Tolerância ao risco, você vai conseguir identificar o quanto que você está disposto a correr de risco. Quanto maior a tua possibilidade de tolerância ao risco, tecnicamente maior as tuas chances de retornos nesse investimento, tá? Horizonte de investimento, como eu acabei de falar, ele pode ser de curto e de longo prazo. Então, esse horizonte você determina em que tipo de investimento você vai fazer e quando você quer resgatar esse investimento. Tá? Então é importante você ter isso também em vista, o horizonte de investimento, o prazo que você quer aplicar esse dinheiro e deixar o dinheiro lá rendendo por um certo tempo.
E o retorno desejado? Quanto que você pretende ter de retorno, ou seja, a taxa de juros que você vai ter em cima desse investimento que você vai fazer. Então, numa ação que está um retorno aí de 5%, uma debênture que te dá um retorno de 3%, 4%, uma Selic. Então, você consegue determinar isso, inclusive com algumas opções de investimento, tá? Uma vez que você conseguiu entender e definir o que vem a ser as tuas etapas para você começar a investir, um aspecto muito importante no momento do teu investimento que você precisa entender é algo chamado FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito. O que é que vem a ser o FGC? Nada mais é do que a constituição de uma associação civil sem fins lucrativos. E em que momento e de que forma o FGC ele pode te ajudar? Tá? Ele te dá uma cobertura aí, de R$250 mil nos seus investimentos. Ou seja, se você investir nesse teto aí, 250 mil, o FGC ele te garante a devolução do dinheiro caso a empresa ou o órgão que você investiu venha a quebrar, venha a falir. Por exemplo, se você compra um título do Tesouro Direto, um CDB, por exemplo, de um banco, porventura esse banco foi do Banco Santander, Banco do Brasil, Bradesco, se ele vier a quebrar, tá, e você fez um investimento teu num CDB de até 250 mil, o FGC ele garante o retorno desse dinheiro, tá bom? Então, quais são os produtos que ele cobre para você que está investindo aí? Depósito à vista, poupança, CDB, foi o que eu acabei de falar, compromissos, letras de câmbio, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, ou LCI, e letras do crédito do agronegócio, LCA. Então, você, estando em vista aí, e tendo comprado, adquirido um desses títulos aqui, um desses investimentos, o FGC ele te cobre caso você aplique no valor até 250 mil, tá bom? Falando agora sobre opções de investimentos, não poderia deixar de trazer para você a opção mais popular no nosso Brasil e não necessariamente a melhor, muito pelo contrário. Mas como todo mundo investe muito em poupança, talvez você aí que está fazendo um curso tenha alguma parcela do teu dinheiro na poupança, eu quis trazer para você entender como é que é feito o cálculo e por que ela não é tão interessante devido ao baixo rendimento dela. Primeiro de tudo, característica da poupança. Tá? Ela tem um risco muito baixo. Talvez por isso é tão popular no Brasil. Culturalmente o brasileiro tem medo, receio de buscar outros investimentos por buscar algo mais sólido, mais tranquilo para o dinheiro dele. Né? Então o risco é baixo. Ela é garantida pelo Tesouro Nacional, quando pela Caixa Econômica, tá? E pelo FGC quando for por outros bancos. Então se você fazer um investimento através do Banco do Brasil, através da Caixa Econômica, ou melhor, Banco do Brasil, Santander, entre outros bancos, o FGC ele garante esse retorno do teu investimento. Rentabilidade baixíssima, e eu te mostro aqui na prática porque ela é muito baixa. Se a Selic, né, que é a taxa mãe da economia no Brasil, ela tiver maior do que 8,5% ao ano, que não é o caso, tá? A economia do Brasil hoje, no ano atual, está em 2 a 2,5%, tá? Então, se ela tiver com a Selic maior do que 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 0,5% ao mês, mais TR. E se a Selic ela tiver menor ou igual a 8,5% ao ano, o teu investimento na poupança ela vai render apenas 70% da meta da taxa Selic. Então, se a taxa Selic ela tiver como meta aí 3 ou 4%, ela vai render apenas 70%. Então, o rendimento é muito baixo, tá? E aí, por isso, eu trago para vocês algumas outras opções de investimento para que vocês comecem a fazer investimentos e entender um pouco mais o porquê de investir e diversificar. Tesouro Direto. Como é que funciona? Você empresta dinheiro para o governo usar em infraestrutura, pagar suas contas, saúde, educação e etc. Então o governo está com um rombo nas contas públicas. Então ela emite papéis, ou seja, títulos, no Tesouro Direto e vende esses papéis para captar dinheiro através de nós investidores, tá? Pessoa física. E aí com esse dinheiro o governo se capitaliza e paga esses débitos deles através do Tesouro Direto. Característica. Tesouro Direto, né? Ele pode ser um Tesouro Selic, ou seja, pós-fixado, ou seja, você não sabe o quanto que vai render, tá? Esse investimento. Você não consegue travar a taxa. Tesouro IPCA misto, né? Que é a inflação mais os juros. Normalmente tem uma rentabilidade um pouco maior do que as demais. Tesouro pré-fixado,
você consegue definir os juros que você vai ter de retorno. Então você compra um tesouro, tá? Faz um investimento, um tesouro direto, com resgate para 2025, por exemplo. Em 2025 ela vai te dar uma taxa aí de 2,5%, de 4% ao ano. Então você consegue determinar e saber quanto que você vai ter de rendimentos no decorrer do investimento. Liquidez diária, tá? Mas a rentabilidade só é garantida se levar o título até o vencimento. Então é outra característica. Você precisa, quando você compra um investimento, quando você faz investimento, você precisa se manter com esse investimento até a data do vencimento. Você não pode resgatar ele antes, porque senão você perde os rendimentos e a liquidez dele, tá bom? Bom, aprofundando um pouco mais no conceito aqui do Tesouro Direto, né? Considerando-se aí um dos melhores investimentos para os perfis mais conservadores, o Tesouro Direto ele remunera melhor do que a poupança. São títulos ou papéis do governo que mais têm sido negociados entre os brasileiros. Característica do Tesouro, ele pode ser pré-fixado, como eu falei, né? O rendimento é definido no momento em que é feito o investimento, e pós-fixado. A rentabilidade está associada a alguns índices, como a taxa Selic ou o IPCA. Quero trazer um videozinho aqui para vocês do Tesouro Direto, Tesouro Nacional, que explica um pouco na prática como é que funciona o investimento em Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a BMF Bovespa, que dá a você a oportunidade de comprar títulos da dívida pública federal e ganhar dinheiro com isso. Ao comprar um título público, você empresta dinheiro para o Estado financiar seus investimentos em saúde, educação e infraestrutura, por exemplo. Em troca, você recebe juros por esse empréstimo. Com apenas R$ 30, você já pode se tornar um investidor do Tesouro Direto. São diversos títulos com prazos e rentabilidades diferentes. E você pode escolher o mais adequado aos seus objetivos financeiros. É simples, você faz tudo pela internet. Os títulos públicos são aplicações de renda fixa, o que significa que o seu rendimento pode ser dimensionado no momento do investimento. Já nas aplicações de renda variável, como ações, o retorno não pode ser estimado no instante da aplicação. Além de ser um investimento de renda fixa, e por isso possuir menor risco que a renda variável, os títulos públicos são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Isso faz do Tesouro Direto a alternativa de investimento de menor risco do mercado. Com esse vídeo aí deu para entender um pouco mais a fundo do que vem a ser o Tesouro Direto e como é que ele funciona na prática, né? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais, queria compartilhar essa tela aqui com vocês e dizer que é preciso compreender, né, que o preço do título ele oscila aí conforme as condições do mercado, como por exemplo as expectativas quanto ao comportamento da taxa de juros da economia, o prazo do vencimento do título escolhido e o nível de procura pelo título também. Isso determina o quanto que vai custar esse título. Todos esses fatores impactarão a taxa ofertada no momento da compra. Analisando o gráfico aqui da evolução da Selic, aqui embaixo, vocês conseguem identificar aqui nos últimos 2 anos. A gente vai ver que em 2016, a Selic ela estava em 14,25% e atualmente aí ela se encontra em 6,5%. Na verdade, ela está um pouquinho desatualizada, que ela caiu um pouco mais, esse gráfico é de 2019, tá? Mas 2020 ela está aí na casa dos 3,5% e 3%, tá? Então, a diminuição, gente, da taxa de juros é um bom sinal para a nossa economia, visto que é uma redução também nos juros cobrados pelos bancos para emprestar dinheiro às empresas e às pessoas, ajudando o quê? A reaquecer o consumo e a elevar o PIB. Então, vendo por essa ótica da economia, quanto menor a taxa de juros, melhor, porque você dá condição para que empresas, micro, médio, grandes empresários, busquem captação em bancos e paguem uma taxa de juros mais em conta, mais barata. Por isso que é bom para a economia e é bom para o crescimento do PIB. Em contrapartida, para quem investe, não é tão bom, porque os juros muito baixos, você precisa procurar outras opções com juros mais elevados para você rentabilizar o seu investimento, tá? Bom, terminado mais um ciclo sobre fundamentos dos investimentos, quero te convidar você agora a fazer a última etapa da hora do Coaching Cash, tá? Então são as 3 últimas atividades que são o poder do network, a música no processo de transformação e realizando o que não fazia. O material já está agora aí disponível para você. Então vamos para a action, que agora está só começando. Valeu!